Boa noite, amada igreja do Senhor. Boa noite, você que nos assiste pela internet. Fortíssimo abraço. Estamos mais uma vez aqui reunidos para louvar e cultuar o nome do nosso Deus. Peço que a amada igreja possa abrir no livro de Provérbios, capítulo 3, versos do 13 ao 15. Provérbios 3, do 13 ao 15. Peço essa leitura com o nosso pastor Afrânio. E logo em seguida, nos introduz em oração. Feliz o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento, porque melhor é o lucro que ela dá do que o da prata, e melhor a sua renda do que o ouro mais fino. Mais preciosa é do que pérolas, e tudo que podes desejar não é comparável a ela. O alongar, não, até aí, não é comparável a ela. Te bendizemos, Deus vivo, pela tua presença a nos dirigir nesta noite, presença gloriosa que nos causa cada vez mais impacto glorioso, pela concessão dos 5 minutos de oração, pela tremenda e maravilhosa ministração, pelos tremendos e maravilhosos louvores, e agora capacita-nos para que também possamos colocar em nosso coração a palavra já posta no coração do teu servo, nosso amado ministro Ed Filho, já devidamente ungido pelo teu Espírito Santo. Desde já agradecemos ao Senhor pela benevolência dessa palavra que nos será ministrada. Em nome de Jesus, amém. Amém, louvado seja o nome do Senhor. Eu vou fazer essa leitura novamente, porém em outra versão, para que a gente consiga entender aquilo que Deus quer ministrar essa noite. Como é feliz o homem que acha a sabedoria, o homem que obtém o entendimento, pois a sabedoria é mais proveitosa do que a prata e rende mais do que o ouro. É mais preciosa do que rubis, nada do que você possa desejar se compara a ela. Então, irmãos, o tema dessa noite é buscando sabedoria. E nós entendemos e nós sabemos que sabedoria é algo que deve fazer parte do povo de Deus. Nós, como homens e mulheres de Deus, devemos ser sábios. Na verdade, a sabedoria deve ser um atributo que deve ser buscado tanto para quem é cristão quanto para quem é ímpio. Mas a nós temos o privilégio de sabermos que a sabedoria, nós iremos ler daqui para frente, é o temor do Senhor, é o princípio da sabedoria. Então nós entendemos e sabemos que a sabedoria faz parte daqueles que servem ao Senhor. Por quê? Porque Deus ele nos quer cada vez mais sábios, com visões de águia, cada vez mais voando alto, analisando aquilo que Ele tem para nossas vidas, e também para que possamos discernir o bem e o mal, e que possamos discernir aquilo que vem, as propostas que vêm para nos abençoar, quanto aquelas propostas que nos levam à perdição. E nós precisamos de sabedoria, irmãos, mais do que precisamos de dinheiro, porque, afinal de contas, com sabedoria, a gente adquire também riquezas e bens materiais. Um exemplo disso é Salomão. Salomão era um homem, foi um homem extremamente rico, foi o homem mais rico que já pisou aqui nessa terra, e é muito interessante que as riquezas deles era tamanha que, recentemente, não sei se vocês acompanharam, Elon Musk aí atingiu ali a marca de R$1 trilhão ali na sua conta ali. Já pensou, irmãos, ter R$1 trilhão esse homem adquiriu de riqueza, e Salomão era infinitamente mais rico que Elon Musk. Por quê? Porque ele pediu ao Senhor sabedoria. Então nós precisamos cada vez mais pedir sabedoria. Por quê, irmãos? Um outro ponto interessante. Nós vivemos um tempo onde há muita falta de inteligência, para não dizer outra palavra, Nós vivemos em um tempo e uma era em que a geração, por exemplo, foi feito um artigo publicado na BBC que mostrou que essa geração, ela possui o QI menor do que o QI da geração passada. Então, naturalmente, o ser humano está, eu vou usar o termo com todo o carinho, está mais burro do que a geração passada. E por quê, irmãos? Cada vez mais nós vemos o homem preso ao entretenimento.
Cada vez mais nós vemos o homem preso ao egoísmo, cada vez mais o homem preso aos laços que o inimigo tem colocado nas suas vidas, e eles não conseguem pedir, não conseguem perceber que o caminho que eles estão andando, que o caminho que eles estão trilhando é um caminho de tolice, é um caminho de perdição. Mas nós que somos sábios temos a certeza de que brevemente nós seremos arrebatados, e os nossos olhos não estão aqui nessa terra. Então tudo que nós fazemos, tudo que nós lutamos, tudo que nós construímos é para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém? Irmãos, a falta de sabedoria, ela traz algumas mazelas, tanto na sociedade quanto para a sua vida. Irmãos, eu vou trazer alguns dados aqui que eu andei pesquisando, e eu achei muito interessante. A falta de sabedoria, ela traz conosco mazelas que não só nos afetam, como também pode afetar diretamente aquele quem amamos. Aí vem um dado interessante. Nesses últimos 2 anos, o terceiro maior gasto de dinheiro que o brasileiro teve, que o brasileiro investiu, foi com tigrinho, foi com aposta, foi com bet. E qual foi o resultado disso, irmãos? Muitas famílias perderam casa, muitas famílias perderam carro, muitas famílias perderam bens que de alguma forma traziam certo conforto, traziam uma certa esperança para aquela família. Por quê? Porque a falta de entendimento, a falta da sabedoria de uma pessoa daquela casa acabou afetando toda aquela família. Então nós precisamos cada vez mais buscar ser sábios, para que nós não tomamos, aqui não é só sobre dinheiro, irmãos, é sobre vários outros vertentes. Eu vou trazer aqui outros dados aqui sobre o que a falta de sabedoria pode acontecer. Primeiro ponto, irmãos, foi comprovado recentemente que quanto menor é o QI de um povo, né, o QI é aquilo que mede ali a capacidade de intelecto de um ser humano, quanto menor é o QI de um povo, quanto menor é ali a capacidade daquele povo raciocinar, maior é o índice de violência. E nós estamos vendo exatamente isso acontecendo agora aqui no Brasil. O índice de violência tem aumentado assustadoramente. E um dado que eu estava estudando e achei assim bem interessante é que nos brasileiros o QI médio é menor do que o QI na média mundial. A média mundial traz o QI de 100. Os brasileiros estão com um QI médio de 83% a 85% de QI. Então, por que isso acontece? Por que a violência aumenta? Porque quando a gente não consegue, quando o ser humano não consegue resolver as coisas no diálogo, ele parte para a agressão. Outro ponto que traz também, a falta de sabedoria, ansiedade. Nós temos visto também um mundo cada vez mais ansioso, e principalmente nós vemos aqui no Brasil a ansiedade tem aumentado bastante. Por quê? Porque as pessoas estão cada vez mais surtando, estão assim preocupadas, porque a ansiedade é a falta de você, é a incapacidade de você se acalmar e confiar que Deus está no controle. Então nós vemos pessoas ansiosas pelo que vai comer, pelo que vai beber, nós vemos pessoas ansiosas pelo que vai vestir, nós vemos pessoas ansiosas por coisas que vai acontecer daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos, e isso tem tirado a sua paz, isso tem tirado cada vez mais o seu conforto no seu coração, e aí a ponto de ela viver em ansiedade, ter que viver à base de remédios controlados, por conta que ela não consegue confiar que existe um Deus, por conta que ela não consegue entregar tudo que ela tem nas mãos do Senhor e não consegue entregar o domínio a Ele e confiar que Ele está no controle. Mas também, trazendo para a nossa realidade como cristãos, irmãos, a falta de sabedoria traz alguns pontos. Primeiro, confusão entre emoção e direção de Deus. Nós vemos muito isso acontecendo, pessoas que confundem ali uma emoção, um arrepio, com o direcionamento de Deus. E nós vemos, e tem casos de pessoas que saíram, por exemplo, dessa congregação, porque achavam que sentiram no coração de Deus. Eu falo o meu próprio exemplo, né? Eu senti no coração que ia para Fortaleza, e eu cheguei com o meu pastor convicto, o meu pastor é de Deus, a passagem foi promoção rapidamente, e quando na verdade era apenas uma emoção, porque as pessoas não conseguem ter o discernimento de entender, de se discernir o que é emoção do que é direcionamento de Deus. Então isso também atrapalha a vida de quem não é sábio. O outro ponto é a falta de disseu. Quem sabe o que é o disseu? Discernimento.
As pessoas não conseguem discernir, irmãos, aquilo que vem para abençoar a sua vida e aquilo que vem para matar, para roubar, destruir. Pelo contrário, essas pessoas com falta de discernimento acabam abrindo brechas para causar divisões na igreja, ela acaba abrindo brechas para que o inimigo possa entrar em sua família com questões, enfim, pornografia, enfim, porque ela não consegue ter o discernimento espiritual daquilo que está acontecendo ao seu redor. Amém? Outro ponto, cristãos que não conseguem crescer. A falta de sabedoria impede o nosso crescimento, porque se nós não buscarmos ao Senhor, se nós não buscarmos conhecer cada vez mais ao Senhor, nós não veremos que nós somos falhos e que precisamos de mudança. E essas pessoas, irmãos, que já estão muitas vezes 10, 15, 20 anos na igreja, não conseguem crescer. Por quê? Porque elas não buscam a sabedoria de Deus, para que ela possa ser transformada, para que ela possa ser renovada. Pelo contrário, são pessoas que muitas vezes estão conformadas com o seu dia a dia, estão conformadas, e como é pregado aqui muitas vezes, são conformadas a vir simplesmente ao culto, a ouvir simplesmente a palavra, vem como um mero espectador e não de fato deixa que a palavra entre na sua vida e gere transformação em seu interior. Amém, igreja? Estou muito rápido? Irmãos, eu trouxe aqui alguns pontos para que nós possamos analisar. Hoje é um culto dos homens, mas trazendo uma reflexão muito interessante para nossas vidas. O que as pessoas sem sabedorias fazem? Vamos pegar aqui algumas características das pessoas que não possuem sabedoria. E hoje nós iremos ler bastante Provérbios. Interessante que Provérbios é o livro da sabedoria. Inclusive, foi o primeiro livro que eu e a Maria, quando a gente estava ali se conhecendo, eu falei, amor, vamos ler Provérbios. E a gente leu Provérbios, porque Provérbios, irmãos, é aquilo que nós precisamos entender que é algo mais precioso, porque aqui estão revelados mistérios de Deus para que nós sejamos cada vez mais sábios. Amém? Então, vamos aqui pegar o primeiro ponto. Os insensatos, aqueles que não têm sabedoria, buscam prazer imediato. Vamos abrir lá em Provérbios 10, 23. Vamos abrir lá em Provérbios 10, 23. Peço que o presbítero Luciano possa ler para a gente. Deus, aleluias. Para o insensato, praticar a maldade é divertimento. Para o homem inteligente, o ser sábio. Então, irmãos, aqueles que são insensatos, eles buscam prazer imediato. E o prazer é se deleitar no que é mal, o prazer no que é se deleitar naquilo que é errado diante do Senhor Jesus. Então, as pessoas muitas vezes trocam prazeres momentâneos pela fidelidade de estar na presença do Senhor. Muitas vezes pode ser, muitas vezes muito redundante, né? Muitas vezes as pessoas trocam momentos ali pela eternidade, a ponto de ela trocar um momento de pornografia, um momento de imoralidade sexual, um momento de mentira, um momento, de coloque qualquer tipo de pecado aí na frente, e se deleita nisso, e se aproveita disso. Então, o insensato busca prazer imediato. Eles não medem consequências, muitas vezes já estão com a mente cauterizada, com a mente já, eu vou fazer porque Deus perdoa, eu vou fazer porque Deus perdoa, e sendo que não é assim. Nós temos um Deus justo, nós temos um Deus fiel, Ele perdoa sim, mas com Ele nós temos que andar em santidade, e não usar da sua graça. Paulo falava, não é porque abundou a graça que a gente vai continuar pecando para que superabunde. Não, pelo contrário, nós temos que ter uma vida íntegra na presença do Senhor. Nós temos que cada vez mais, como foi lido aqui, buscar ser sábio. Para o homem inteligente, qual é o prazer do homem inteligente? Do homem que é inteligente? Buscar ser sábio. Segundo ponto, daqueles que são insensatos, preguiça. Em Provérbios 13, 4 diz, o preguiçoso deseja e nada tem,
mas a alma dos diligentes se farta. Irmãos, nós vemos e como temos uma geração hoje que é preguiçosa. E aí tem dois tipos de preguiçoso, né? Tem aquele preguiçoso que realmente é o descarado, que não faz nada. É aquele preguiçoso que você olha e fala assim, meu Deus, esse é a cara da preguiça. E tem aquele preguiçoso que é disfarçado, que fala muito, e faz planos, e faz projetos, e fala vai fazer isso, vai fazer aquilo, mas no final das contas não faz nada. Vocês já viram aquele vídeo daquele cara que o pessoal está fazendo a mudança, né? E aí o cara fica só de um lado para o outro, como se ele estivesse ajudando ali. Não, a gente vai fazer isso aqui, não, mas é assim, não sei o quê. E no final das contas ele não ajuda nada, não fez nada. Esse é o preguiçoso, esse é o insensato, ele não consegue fazer nada para a honra e glória do Senhor. Pelo contrário, ele fica ali tranquilo, e a palavra de Deus diz que é bem claro, aquele que é preguiçoso deseja e nada tem. Ele busca, ele almeja, ele pensa, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero conquistar aquilo, mas nada ele tem por conta da sua preguiça. Mas a alma dos diligentes se farta. Que sejamos diligentes na presença do Senhor Jesus. Terceiro ponto, eles andam com tolos e se tornam iguais. Provérbios 13:20 diz, quem anda com sábios será sábio, mas o companheiro dos insensatos se tornará mal. Irmãos, o círculo de amizade que nós temos, o círculo de pessoas que estão ao nosso redor, ele influencia diretamente nas nossas atitudes. Ele influencia diretamente em quem nós somos e o que nós iremos escolher. Há um estudo que diz que nós somos a média das 5 pessoas que andam ao nosso redor. Então, nós pegamos os trejeitos, nós pegamos os mesmos gostos, os mesmos desejos das pessoas que estão ao nosso redor. E isso fica muito claro, irmãos, quando nós vemos e olhamos para a vida de Pedro, quando ele estava ali naquele momento e as pessoas falavam, eu conheço você, você seguia ele, você seguia o mestre, você se parece com ele, você se veste como ele, você fala como ele, a tal ponto da intimidade que ele tinha ali com Jesus, o ponto de intimidade que ele andava com Jesus fazia com que ele se parecesse cada vez mais com ele. Assim também aqueles que andam com insensatos se tornam insensatos. Aqueles que andam com sábios se tornam cada vez mais sábio, porque Deus ele é perfeito e nós precisamos entender isso. Quem anda com tolo vira tolo, quem anda com sábio cresce na presença do Senhor. Amém? Provérbios 14:29 diz, o longânimo é grande em entendimento, mas o de ânimo precipitado exalta loucura. Irmãos, quando nós agimos com falta de sabedoria, muitas vezes são aquelas pessoas que agem por impulso ou por precipitação, são aquelas pessoas que nem pensam que está falando, já está falando, já chega uma proposta, você quer, às vezes, né, acontece bastante, chega uma pergunta, você de bate pronto, você tem que fazer isso, aí você já, não vou fazer isso tal, isso às vezes acontecia muito comigo, né, a Maria marcava uma coisa, eu não lembrava que ela tinha marcado, e quando alguém marcava comigo, não, vamos lá, é amanhã e tal, e quando chegava no dia, amor, a gente tem as coisas, eu falei, meu Deus, e agora que eu tenho que falar com a outra pessoa? Então, isso é a falta de discernimento, irmãos, mas isso já está sendo trabalhado na minha vida, amém? Então, não haja por impulso, por precipitação, você tem que pensar antes de falar, você tem que analisar aquilo que está sendo proposto a você, porque muitas vezes, de bate-pronto, a proposta é boa, muitas vezes, de bate-pronto, a proposta é algo que vai, nossa, que legal, vai dar deleite para a sua alma, mas, no final das contas, aquilo vai te atrapalhar, aquilo vai atrasar a sua vida, aquilo vai te distanciar do Senhor. Então, nunca faça as coisas por precipitação, nunca haja na emoção, pelo contrário, busque cada vez mais o direcionamento de Deus, amém? Outro ponto, Provérbios 15:5 diz, o insensato despreza a instrução de seu pai, mas o que atende à repreensão consegue prudência. Irmãos, um ponto que é muito forte de quem é insensato, de quem não possui a sabedoria, é que eles não aceitam a correção. Você fala com a pessoa tem 1030, 50, 300 mil desculpas para poder rebater aquilo que ela está fazendo. Às vezes ela está fazendo algo errado, que ela é pega no flagra, mas ela consegue ali se justificar, irmãos, e consegue ali fazer uma artimanha para que você possa acreditar que o que ela estava fazendo era certo, irmãos. As pessoas insensatas, elas não conseguem, elas rejeitam o conselho, elas acham que sabem de tudo, ela acha que está certa, ela acha que ela é a última bolacha da cocada, do pacote, né? É a última cocada do pacote. Ela acha que ela é algo assim que, meu Deus do céu, eu estou
se Jesus ali, eu estava ali ajudando ele a construir as coisas. Não, irmãos, pelo contrário. Aquelas pessoas que não conseguem reconhecer isso são insensatas. Aquelas pessoas que não conseguem entender que ela sim pode ter errado, pode ter falhado. Às vezes, não é nem de má vontade, às vezes é por conta de falhas humanas mesmo, mas elas não conseguem. Elas dão chilique e gritam e falam, não, e não aceita, não adianta. Sexto ponto, pontos dos insensatos. Eles odeiam quem pensa diferente. Provérbios 26 diz assim, ainda que o seu ódio se encobre com o engano, a sua malícia se descobrirá publicamente. Irmãos, essas pessoas, elas têm muita dificuldade de entender a diferença do irmão. Muitas pessoas têm dificuldade de entender que o irmão pensa diferente de você. O irmão foi criado em uma família diferente da sua. O irmão foi feito de uma outra estrutura, uma outra cultura que a sua. E é por isso que nós estamos aqui, para sermos aperfeiçoados. E aí essas pessoas não, pelo contrário, elas acreditam que elas têm que ser a dona da razão, que elas devem ter ali, a opinião delas é a maior, ela não consegue ter ali se compadecer do próximo. Pelo contrário, elas querem cada vez mais que as pessoas a ouçam, que as pessoas sigam aquilo que ela está falando, porque o que ela está falando é lei. Amém? Sétimo ponto, elas decidem apenas pelo dinheiro. Irmãos, lá em Provérbios 28, 20 diz, o homem fiel será acumulado de bênçãos, mas o que se apressa a enriquecer não passará sem castigo. Irmãos, tem gente que coloca o dinheiro acima de todas as coisas. Tem irmãos, aqui não em nome do Senhor Jesus, mas tem irmãos mesmo que colocam o dinheiro como prioridade da sua vida. E tudo o que ele faz é pautado em cima do dinheiro. Se ele se aproxima de alguém, é porque aquela pessoa pode oferecer. O pastor sempre fala do dadá. Então, essas pessoas, elas são assim, elas não conseguem enxergar nada além da oportunidade de ganho, do seu alto ganho, mas a palavra do Senhor diz que essas pessoas que tentam, que a todo custo enriquecer-se, não passará sem castigo. E aqui o ponto não é você buscar ter dinheiro, não é você buscar ter bens materiais, mas é a forma como você coloca, é a prioridade que você dá. E repara que o Senhor fala aqui, o homem fiel será acumulado de bênçãos. Tanto que a palavra de Deus diz que se nós buscarmos o reino de Deus, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Mas essas pessoas, pelo contrário, elas conseguem apenas enxergar dinheiro. Quero, e acabam sendo derrubadas pela sua própria ganância. Provérbios 29, 11 diz, o insensato expande toda a sua ira, mas o sábio, afinal, lhe reprime. Irmãos, quem é insensato pode reparar, uma característica também muito forte, é que fala de coisa que nem entende, inventa coisa, mas fala. Já o sábio não. Quando você vê numa roda ali, eu já tive a oportunidade de estar conversando com o pastor ali, numa roda, o pastor fica ali, e o pastor dá ali os comentários pontuais, os comentários assertivos. Mas não, tem gente que fala, acaba falando besteira. Quem muito fala, acaba tropeçando no seu falar. Amém? Então, que sejamos cada vez mais ter esse entendimento de que nós não podemos apenas ser insensatos e sair falando tudo que vem na nossa cabeça. Nós temos que ter um filtro para que possamos falar aquilo que é proveitoso para a honra e glória do Senhor. Amém? Provérbios 30, 17 diz, os olhos de quem zomba do pai ou da mãe... Os olhos de quem zomba do pai ou de quem despreza a obediência da sua mãe, corvos no ribeiro os arrancarão e pelos pintões da águia serão comidos. Irmãos, isso aqui é muito interessante. Os insensatos, eles não respeitam a autoridade. Não respeita pai, não respeita mãe, não respeita líder, não respeita pastor, não respeita ninguém. Porque eles acham que a opinião deles está acima de tudo e qualquer coisa. Então, essas pessoas, elas vivem como se elas não tivessem que dar ali a sua reverência, a sua honra a quem está acima de você, a quem está acima dele. Pessoas que nós vemos hoje, infelizmente, pessoas no mundo e também dentro da igreja, que desrespeitam os pais,
que desrespeitam os líderes, e é o que nós temos mais visto, uma geração insubmissa, uma geração que não sabe se submeter à sua liderança, não sabe se submeter àquele que está ali com um papel maior ali diante deles. Pelo contrário, eles querem achar que eles não, eu sei da minha vida, eu vivo do jeito que eu quero, eu me governo, e sendo que não é assim. Amém? E o último ponto, irmãos, que para mim é o mais terrível e cruel daqueles que são insensatos, que é o orgulho. A palavra diz lá em Provérbios 16, 18, a soberba precede a ruína e a altivez de espírito a queda. Irmãos, o maior erro de quem é insensato é ter um coração orgulhoso, porque um coração orgulhoso, irmãos, ele não vai permitir com que você reconheça seus erros. Ele não vai permitir que você reconheça que você está andando por um caminho errado. Ele não vai permitir que você reconheça que você está sendo insensato. Pelo contrário, ele acha que você está bem, ele cega os seus olhos de tal maneira que você começa a se achar que você está tudo bem com você, que você está indo tudo tranquilo, e essas pessoas, elas não conseguem aprender, elas não conseguem ouvir, elas não conseguem mudar por conta do seu orgulho. Amém? Irmãos, mas aí nós temos aqui também algumas características daqueles que querem ser sábios, e nós precisamos buscar cada vez mais a sabedoria. Primeiro, nós precisamos falar pouco e falar na hora certa. Nós precisamos entender isso. Em Provérbios 19, 11 diz, a prudência do homem faz reter a sua ira, e é glória sua o passar por cima da ofensa. No Provérbios 17, 27 a 28 diz, o sábio de coração é moderado no falar, até o tolo, quando se cala, é tido por sábio. Então, há um momento certo de você falar, há um momento certo de você dizer aquilo que precisa ser dito. Muitas vezes as pessoas confundem o falar a verdade com grosseria. As pessoas começam a falar de formas grosseiras. Ah, porque tu é isso, tu é feia, tu é aquilo, tem que se fazer. Mas não é dessa forma. Tem sempre uma maneira de você falar. Tem sempre uma maneira de você se expressar. Não é apenas você falar aquilo que está na sua cabeça de forma impolida. Não, pelo contrário, nós temos que cada vez mais polir o nosso falar. Amém? Nós precisamos também, um homem sábio, ele decide pelo bem coletivo, não somente pelo seu próprio bem. Ele está cada vez mais se preocupado com o seu irmão, ele está cada vez mais preocupado com quem está ao seu redor. Ele não é uma mente individualista, ele não pensa só apenas em si, pelo contrário, ele pensa em estar cada vez mais ali fazendo o bem. Provérbios 3, 27 diz, não retenha o bem de quem o merece, estando na tua mão faze o bem. Nós precisamos cada vez mais fazer o bem. Amém? Terceiro ponto, essa pessoa que é sábia, ela vive indignada com sua tolice, ela busca crescimento. Provérbios 12, 1 diz, o que ama a disciplina, ama o conhecimento, mas o que odeia a repreensão é estúpido. Provérbios 1, 5 diz, o sábio ouvirá e crescerá em conhecimento. Então, o sábio é aquele que ele não se conforma com a sua vida. Ele quer cada vez mais buscar conhecimento para ver onde que eu posso melhorar, Senhor, para Ti. Onde que eu posso ser trabalhado mais. Será que eu preciso ter mais domínio próprio? Eu quero ter domínio próprio. Será que eu preciso ter mais mansidão? Eu quero ter mais mansidão. Então, o sábio, ele fica constantemente se autoavaliando para entender, para saber aquilo que ele precisa melhorar diante do Senhor Jesus. E o Senhor se agrada disso. Ele não quer que nós vivamos uma vida estagnada. Pelo contrário, Ele quer que cresçamos de glória em glória. Ele quer que cresçamos para que cada vez mais pareçamos com Ele, para que cada vez mais possamos refletir a glória do Senhor aqui na terra, para que possamos cada vez mais ser o sal e a luz desse mundo. E como é que nós poderemos ser, irmãos? Apenas buscando sabedoria, apenas buscando crescer na presença do Senhor Jesus. Amém? Quarto ponto, o sábio, ele se antecipa ao mal. Em Provérbios 22, 3 diz, o prudente prevê o mal e esconde-se, mas os simples passam adiante e sofrem a pena. O sábio é aquele que, ao ver que aquilo pode lhe contaminar, aquilo pode levar ao pecado, ele já se esquiva. Ele nem dá oportunidade para a tentação, ele não dá oportunidade, não dá brecha, ele não deixa com que brechas sejam abertas pelo inimigo. Pelo contrário, ele busca cada vez mais estar se desviando, para que ele possa manter uma vida de integridade na presença do Senhor Jesus. Amém?
Quinto ponto, o sábio, ele busca andar com quem é sábio. Nós lemos ali que, assim como um insensato, quando anda com insensato, ele se torna insensato, ele se torna tolo. Aquele que é sábio, ele anda com sábio, e a palavra de Deus diz que ele se torna mais sábio. Por quê? Porque ele está ali na multidão de conselhos, há sabedoria na multidão ali daqueles homens que vão trazer real valor para aquela pessoa. Ele vai conseguir ter direcionamentos que o levarão para Deus. Ele terá direcionamentos que farão crescer tanto na vida espiritual, quanto na vida aqui terrena, quanto na sua vida profissional, conjugal. Nós não podemos buscar conselhos com ímpios, nós não podemos buscar conselhos com aqueles que não têm a mesma coisa que nós temos, que é o Espírito Santo de Deus, que é a palavra de Deus. Então nós precisamos cada vez mais andar com pessoas que são cada vez mais responsáveis na presença do Senhor Jesus, que são sábias na presença do Senhor Jesus. Amém? Sexto ponto, ela assume responsabilidade pelos erros, ela não culpa os outros. A pessoa sabe, ela sabe, poxa, eu errei, irmão, perdão. Ela sabe pedir perdão, por mais que seja difícil, por mais que seja dolorido, por mais que seja ali algo que vá fazer com que a sua carne estremeça, mas ela vai lá e faz o perdão. Pelo contrário, as pessoas que não são sábias são orgulhosas, não têm vontade, não têm desejo, não se esforçam em perdoar. Pelo contrário, elas querem que as pessoas sirvam a ela. Não, eu sou aqui, traz um trono para mim porque eu preciso ser servido. E não é assim que Deus quer para nossas vidas. Nós precisamos cada vez mais entender que nós precisamos cada vez mais assumir responsabilidades. Provérbios 28, 13 diz: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Nós precisamos cada vez mais entender que nós somos pecadores e nós iremos errar, e precisamos pedir perdão, e precisamos reconhecer as nossas falhas e defeitos. Sétimo ponto, o sábio, ele aceita ser dirigido pelo bom pastor. Ele deixa ser dirigido por aquele que tem toda a sabedoria, pelo nosso Deus que é santo, que é poderoso. Irmãos, o insensato, ele não aceita ser corrigido, ele não aceita ser direcionado, ele não aceita nada, ele acha que o que ele está vivendo é tudo de bom. Pelo contrário, os sábios, eles aceitam a sabedoria do Senhor, eles aceitam o condicionamento, a condição, me fugiu a palavra, eles aceitam ser guiados por esse Deus, eles aceitam ser instruídos por esse Deus, eles aceitam aquilo que está na palavra de Deus e não fazem seleção, isso aqui eu vou fazer, isso aqui eu não vou fazer, isso aqui eu vou fazer, isso aqui eu não vou fazer. Não, pelo contrário, ele tem prazer em obedecer ao Senhor Jesus. Amém? Irmãos, e como nós podemos obter sabedoria? Lá em Provérbios 9, vamos abrir Provérbios 9, um texto conhecidíssimo pela amada igreja. Peço que a nossa missionária possa ler. Provérbios 9, capítulo 9, versículo 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é prudência. Amém. Irmãos, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é entendimento. Irmãos, o temor do Senhor não é você ter medo de Deus. Não é você ficar, ai meu Deus, eu vou fazer porque eu tenho medo do Senhor. Não, pelo contrário. O temor que ele fala aqui é você ter reverência, é você ter obediência, você obedecer ao Senhor Jesus. Quando nós obedecemos ao Senhor e todos os seus mandamentos e todas as suas instruções, nós nos tornamos sábios. Por quê? Porque nós não iremos nos desviar nem para a direita, nem para a esquerda. Nós iremos seguir cabalmente aquilo que Ele tem nos ministrado. E certamente nós iremos caminhar, e certamente nós iremos cair às vezes, nós iremos tropeçar, mas Ele é fiel para nos levantar e fazer com que nós continuemos a andar pelo caminho que é certo. Mas nós precisamos entender que não é você fazer por medo, não é porque Ele vai me castigar, não. É porque você tem prazer, é porque você ama obedecer, é porque você ama reverenciar esse Deus. A sabedoria, ela começa quando Deus deixa de ser um acessório e se torna o centro de nossas atenções, o centro de nossas decisões. É quando nós não só colocamos como cristãos a nossa bio, pelo contrário, a bio do Instagram, amém? Mas
Pelo contrário, não só colocamos que nós somos cristãos em formulários, enfim, mas é vivermos como se Ele de fato fosse, e Ele é, aquele que rege, aquele que governa nossas vidas, aquele que tem o total controle das nossas vidas, que se Ele falar para a gente ir para o canto A, a gente vai para o canto A. Se Ele falar para a gente fazer o que é B, a gente vai fazer o que é B. Por quê? Porque nós amamos obedecer a Ele, porque nós amamos servir a Ele. Quando a sabedoria ela começa, quando nós deixamos que Deus não seja apenas um acessório, não é apenas a cereja do bolo, como muitas pessoas fazem. Pelo contrário, é quando nós damos a Ele a total atenção. É como nós deixamos com que Ele seja o centro das nossas decisões. E tudo que nós formos decidir, e tudo que nós formos planejar, e tudo que nós formos trilhar, se passa por Ele. Porque é Ele que deve decidir tudo em nossas vidas. Porque é Ele que deve nos direcionar. É Ele que deve fazer com que nós cada vez mais tenhamos o bom caminho. Amém, amada igreja? Então, que possamos cada vez mais buscar a sabedoria. Colossenses 2, 3, vamos abrir lá também. Colossenses capítulo 2, verso 3, peço que o nosso amado irmão Anderson Vecchione possa ler para a gente. Colossenses 2, 3. Em quem todos os tesouros da sabedoria, Colossenses 2:3, né? Isso. Em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Irmãos, aqui, se nós lermos aqui o versículo 2, ele está falando de Cristo Jesus. Em Cristo Jesus estão todos os conhecimentos, todos os tesouros, a sabedoria do conhecimento é em Cristo Jesus. A sabedoria, irmãos, ele não é apenas algo vago, pelo contrário, Cristo é a própria sabedoria, Ele é o Deus, Ele é a própria sabedoria. Então, quando nós buscamos a Cristo Jesus, nós estamos buscando a sabedoria. Quando nós buscamos estar diante da presença de Deus, da presença do Senhor, nós estamos cada vez mais nos tornamos sábios. Quando Cristo mais governa a nossa vida, mais a nossa mente está alinhada com a dele, cada vez mais nós seremos sábios. Agora, quando nós estamos distante de Cristo, quando nós estamos longe da presença do Senhor Jesus, cada vez mais nós estamos insensatos. Quanto mais a nossa mente está alinhada com a mente de Cristo, cada vez mais somos sábios. Quanto mais nós estamos distantes daquilo que Cristo quer para nossas vidas e do entendimento da presença do Senhor Jesus, mais nós nos tornamos nércios, mais nós nos tornamos insensatos. Nele encontramos direção, princípios, discernimento e transformação para nossas vidas. Irmãos, e como que nós podemos buscar esse Cristo Jesus? Irmãos, através da sua palavra. É buscar a Ele, é você ter um momento de intimidade com Ele, é você ter um momento de busca e não apenas ler a palavra por ler, porque se você for ler por ler, você vai ter de conhecimento da letra, mas o Espírito que habita em você não será alimentado. Você tem que buscar a Ele. Senhor, eu vou ler esse versículo, eu quero entender o que Tu vai falar comigo. Fala comigo, Senhor, e começa a ter uma comunhão com Ele. Quanto mais você fizer isso, mais Deus vai te dando um prazer, e cada vez mais Deus vai se revelando, e cada vez mais você tendo prazer na presença do Senhor Jesus, você vai se tornando sábio, vai tendo o coração sábio na presença do Senhor Jesus. Amém? Peço que o Ministério de Louvor já possa subir, já estamos em rota de conclusão. Irmãos, quando nós buscamos ao Senhor Jesus, quando nós buscamos a sabedoria que é Cristo Jesus, nós temos umas mudanças em nossas vidas. O primeiro, nós começamos a ter experiência que nos amadurece. Nós começamos a ter experiências que vão transformar o nosso caráter, que vão transformar a nossa vida. Em Tiago 1, depois você lê lá, Tiago 1, capítulo 1, versos 2 e 4, ele vai mostrar que quanto mais nós temos intimidade com o Senhor, mais Ele vai transformar a nossa vida, mais Ele vai transformar o nosso caráter, mais Ele vai transformar a nossa vida e nós vamos ter cada vez mais
maturidade diante da presença do Senhor Jesus. E o que Deus quer para nossas vidas é que sejamos de fato maduros na presença dEle, é que sejamos de fato homens e mulheres, não mais como meninos, não mais pensando como meninos, pelo contrário, Ele quer que nós tenhamos cada vez mais a maturidade na presença do Senhor Jesus. Ele quer que cada vez mais tenhamos essa transformação. Outra transformação que começa a ter em nossas vidas, nós começamos a criar discernimento. Em Hebreus 5,14, os que pelo exercício têm as suas faculdades exercitadas para discernir o bem e o mal. 1 Coríntios 2,15, o que é espiritual discerne bem tudo. Então, quanto mais nós temos a presença do Senhor Jesus, mais nós vamos criando discernimento espiritual, mais começaremos a ter visões de águia, não só para beneficiar a nós, mas também para beneficiar aquele que está do nosso lado, para nós olharmos para um irmão e falar assim: irmãos, com todo amor, o caminho que você está trilhando vai te levar para um caminho errado, você tem que se voltar, vamos voltar, para que você possa ajudar aquele que está do seu lado. Então nós precisamos buscar ser sábio, não só para que as pessoas vejam, nossa, eu tenho uma sabedoria, eu tenho uma revelação do Espírito Santo, eu tenho um discernimento, não, mas para que você possa ajudar aquele que está do seu lado, para que você possa servir a igreja do Senhor Jesus. É para isso que Deus quer que nós sejamos sábios. Salomão ali foi um homem rico, sim, Salomão ali foi um homem que acumulou bens para si, sim, mas ele ajudou toda uma nação, ele ajudou todo um povo a viver um momento de deleite, um momento de paz ali naquele momento. E nós precisamos ser esses homens e essas mulheres que cada vez mais buscam ter sabedoria, não só para si, não só para o seu autoconhecimento, mas também para ajudar o outro. Terceiro ponto, irmãos, aqueles que se tornam sábios, que têm intimidade com o Senhor Jesus, começam a ser cada vez mais humildes. Provérbios 15:33 diz: a humildade precede a honra. Tiago 4:6 diz: Deus resiste aos soberbos e dá graça aos humildes. Irmãos, quando nós temos intimidade com o Senhor, nós entendemos que não importa o conhecimento que nós adquirimos, nós somos muito bem doutrinados aqui e louvado seja Deus por isso. Nós temos uma igreja que nos doutrina e que nós temos um conhecimento muito grande em comparação a outras igrejas. Mas, irmãos, nós temos muito mais para aprender e temos muito mais ainda a buscar ao Senhor Jesus. Que isso não seja motivo de ensoberbear, porque eu soberba, né? De ensoberbecimento, não sei. Amém, irmão, você sabe, se ensoberbecer. Mas que você possa ter cada vez mais: Senhor, quão maravilhoso esse lugar. Eu amo essa casa do Senhor, eu amo estar aqui porque eu tenho passos verdejantes, mas eu ainda tenho muito mais. Tem pessoas que estiveram aqui que começaram a se ensoberbecer, irmãos, e hoje andam como se soubessem de tudo e como se a doutrina deles era: nossa, eu tive uma nova revelação. Não, não é assim, irmãos. Nós temos que ter cada vez mais humildade, porque quando nós entendemos que Cristo tem infinitamente mais para nos dar, nós nos tornamos cada vez mais humildes, e o Senhor começa a nos dar graça, e o Senhor começa a nos abençoar de tal maneira, porque nós temos um coração quebrantado e contrito, nós temos um coração humilde na presença do Senhor, entendendo que tudo que temos e somos vem dEle, todo o nosso conhecimento é para a honra e glória dEle, tudo que Ele tem nos dado é para louvar a Ele e não a nós mesmos. Amém? E o último ponto, irmãos, para nós finalizarmos: quando nós somos sábios, Deus derrama em nossas vidas, nós começamos a ter cada vez mais amor. Amor, irmãos. Provérbios 19:22 diz: o que o homem mais deseja é a bondade. E João 13:35 diz: nisto conhecerão todos os que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns para com os outros. Irmãos, quando nós estamos na presença do Senhor Jesus e a sabedoria de Deus nos dá cada vez mais amor, amor à sua presença, amor ao que estão ao nosso lado, amor e compaixão para quem os nossos irmãos, que nós possamos buscar cada vez mais ter um coração sábio na presença do Senhor, que nós possamos cada vez mais estar quedados aos pés do Senhor, porque somente nele encontramos a sabedoria. Amém? Essa foi a palavra que o Senhor colocou em meu coração. Passa a palavra ao ministro Marcelo.